Olá, amados, Diácono Daniel Barros para o canal Irmãos Barros Compartilhando Conhecimento. Nesse exato momento iremos tratar sobre o assunto pandemia espiritual. E quando o problema é na alma? E quando o problema é espiritual? Como se resolver? Não há vacina que cure uma pessoa ferida espiritualmente. Somente Deus pode dar reação a essa pessoa e para isso Deus sempre usa o Espírito Santo, aquele que vem, toca a pessoa praticamente como em presença física, toca pelo coração, pela alma, pelo um sentimento, seja por uma palavra, por um louvor, utilizando-se de alguém ou até mesmo em sonhos, em visões. Deus sempre tenta falar com a pessoa para acordá-la espiritualmente, pois esta pessoa se encontra fria, fragilizada e infectada pela perda de amor a Cristo Jesus. 95 anos depois de Jesus ascender aos céus, ele revela a João na carta do Apocalipse e dentre algumas das cartas à igreja de Éfeso, Jesus, no capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse, fala para João: a igreja em Éfeso, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Qual a importância de saber o que é a perda do primeiro amor? Quando o crente perde o primeiro amor, a sua memória fica fragilizada em relação a avivamento. Ele já não se lembra mais qual o último dia que sentiu a presença de Deus de verdade. Ele não se lembra mais dos cultos de fogo, de presença de Deus, do batismo com o Espírito Santo e de glorificar e exaltar a Deus dentro da congregação ou até mesmo em sua casa, seja onde for. Ele não é mais aquele crente que canta onde passa, que lava os pratos louvando a Deus. Ele é o crente que é frio, ele é um crente que está perdendo a presença de Deus. Há um perigo em ser infectado por essa perda de amor. Isto significa que essa pessoa está vivenciando a pandemia espiritual. Um sintoma bem trágico em relação a essa pandemia é viver em pecado. Não existe pactuar com Deus e ao mesmo tempo viver a prática do pecado. Muitos dizem, mas você também é pecador. E eu digo, nascemos da semente do pecado. Há uma pequena semente de pecado dentro de nós, mas há uma árvore de justiça que encobre e que não deixa essa semente crescer. A palavra do Senhor diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, sujeitando-se a Deus. Isso é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Ou seja, as expressões que defendem o crente de não viver uma vida de pecado, isso faz com que ele se relacione cada vez mais com Deus. Ou seja, não vivemos praticando o pecado, vivemos fugindo do pecado diariamente. Diferentemente de muitas pessoas que vivem a prática do pecado diária e isso somente afasta essa pessoa de Deus. Uma pessoa infectada pela perda de amor e que está vivenciando uma pandemia espiritual, ela não sabe mais o que a move no relacionamento com Cristo. Ela não tem aquele compromisso vinculado a Cristo. O puro religiosismo é o que a move. O fato de estar indo ao templo, indo à reunião, só os move pelo fato de que todo mundo vai. Ele está sendo levado na condução das ovelhas ao aprisco, mas sem motivo. Totalmente distraído. Imagine você um rebanho de ovelhas, assim como nós somos tipificados no seguir a Cristo, um bando de ovelhas sendo levados ao aprisco e naquele meio há com certeza algumas ovelhas que estão distraídas pelas paisagens, mas estão sendo guiadas pelas outras, na condução das outras, mas individualmente não há uma importância em seu coração em servir a Deus. Se você está vivendo assim no relacionamento com Cristo, você está infectado pela perda de amor e está vivenciando uma pandemia espiritual. Essa pessoa, nela falta profundidade e intimidade com o Espírito Santo. Não há um relacionamento estreito, ela não estreita as relações. O crente necessita todos os dias estar alimentando, regando a sua fé,
vivendo, alimentando esse relacionamento com o Espírito Santo, vivendo práticas de consagração, de leitura da palavra de Deus, mas muitas vezes está bem distraída. Às vezes, alguém lhe manda um vídeo como esse e chega a notificação para ele, mas ele nem dá bola para aquilo, porque talvez aquilo não faça parte da sua vida diária e ele esteja mais se importando com outras coisas do que até mesmo com a palavra de Deus. Nem mesmo um hino que toca, às vezes toca no coração dele. Não é verdade? Essa pessoa está infectada e vivenciando uma pandemia espiritual também. Um sintoma muito perigoso dentro da pandemia espiritual é quando a pessoa não se importa mais se está agradando a Deus ou mesmo desagradando o Senhor. Suas práticas, seu modo de falar, seu modo de agir e no relacionamento com Deus e com os seus familiares, ele não importa se está vivendo dentro dos preceitos de Deus. Ele não se importa mais com os mandamentos de Deus, com a sua palavra, com o modo em que Deus cobra que vivamos no relacionamento com Ele. Quando a pessoa atinge esse nível, é trágico, é frágil para ele, pois está numa perda de amor muito grande, está se afastando de Deus ligeiramente. Outro sintoma que prova que a pessoa está perdendo o amor a Cristo, que o primeiro amor já se foi, é que lhe falta compromisso com Deus. Não se pode contar mais com essa pessoa no compromisso na obra, no compromisso com as coisas de Deus. E o mais perigoso de tudo isso é que quem não tem compromisso com Deus dificilmente tem compromisso com o casamento, com os filhos, com as coisas da vida, porque com o trabalho, porque se a pessoa não obedece aos princípios divinos, dificilmente ela vai obedecer a uma pessoa. Dentro de todo esse esboço em que estamos passando aqui, alguns pontos principais em relação à perda do amor a Cristo e as pessoas que estão vivenciando essa pandemia espiritual, em saber que 90% dos cristãos no Brasil já perderam o primeiro amor. Isso é um número alto, muito perigoso de se entender, que as pessoas estão esfriando com Deus. Por isso nós estamos trazendo esse tema aqui, é que não há como suster o avivamento sem paixão por Cristo Jesus. Não há como receber avivamento de Deus, não há como receber coisas de Deus se não há avivamento. Talvez por isso Deus esteja em silêncio com algumas pessoas. Talvez por isso Deus não esteja se revelando com a igreja, porque não há como suster avivamento sem amor por Cristo Jesus. Quando você vê uma pessoa que não é cristão assistindo um filme como Paixão de Cristo, por exemplo, aquele do ator Mel Gibson, que é um dos que mais chega próximo do que Cristo passou e chama muito a atenção pelo sofrimento, a pessoa geralmente se emociona, ela chora, ela diz por que ele morreu assim. Nós sabemos que há e houve um propósito pelo qual Cristo morreu por nós, mas às vezes uma pessoa que não é cristã, ela não entende e ela chora e se emociona em saber que alguém morreu no seu lugar. É aí que está nascendo o avivamento e o amor por aquilo que Cristo nos entregou. Infelizmente, é aquilo que Cristo falou à igreja em Éfeso: tenho contra vós que perderam esse primeiro amor. Perderam a paixão, perderam a vontade, a coragem, a intrepidez. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus falou, bem-aventurados. Isso significa que o crente está disposto a levar uma vida de perseguição, levar uma vida de amor a Cristo Jesus, independentemente do que falem contra Ele, porque servir a Cristo, aleluia, nos introduz essa sentença de ser perseguidos por amor à sua palavra. Bem, amados, mais especificamente nos dias em que estamos vivendo, dias que nos sobrecarregam a ansiedade, a incerteza do que virá no futuro, muitos dos cristãos que servem a Deus estão abalados em sua fé e sem saber o que fazer. São chamados crentes fracos na fé, crentes que não se sustêm diante da provação. Existe, com certeza, muitas pessoas que têm dificuldade psicológica em se manter diante de uma situação de instabilidade. Mas para isso é necessário manter a fé, a confiança em Cristo Jesus para receber de Cristo a fortaleza e suportar, passar pelos dias maus. E a Bíblia diz que quando tiver passado tudo isso, permanecer firmes.
Pandemia espiritual é isso, é incerteza no espírito, é incerteza de fé, é incerteza de Deus. Nós iremos tratar dentro dessa série Pandemia Espiritual de situações que têm levado os crentes à instabilidade emocional. Portanto, amados, eu quero concluir dizendo, além do conselho de Cristo Jesus, trazendo e fazendo com que eu volte ligeiramente ao primeiro amor, eu quero profetizar para a sua vida que a partir desses dias o Espírito Santo vai lhe incomodar para que você volte ao primeiro amor, para que você ganhe novamente a chama do Espírito Santo no seu coração, para que Deus comece novamente a falar com você, sendo por sua palavra, sendo pelos louvores, sendo dentro de toda essa situação de instabilidade, alimentar a sua fé e te trazer esperança para os dias futuros. Deus sempre faz com que o Espírito Santo, o seu intermediador, fale ao nosso coração. Essa chama deverá arder continuamente e o avivamento virá e somente será sustentado por aqueles que tiverem o amor a Cristo Jesus. Então, voltaremos e trataremos ainda mais sobre esse tema especial, pandemia espiritual e os principais sintomas que levam uma pessoa a perder o primeiro amor. Então que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça e que a chama do avivamento encontre vazão no seu coração, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.